Olá, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a esta casa de oração, a este Lar Espírita União, que os recebe com muito amor, até porque o tema desta noite vai ser este, a lei de amor, que logo mais será tratado. E para nós iniciarmos o nosso encontro, cumprimentando a todos vocês que aqui se encontram, mas também cumprimentando os nossos irmãos que estão nos seus lares, nos assistindo e vibrando também pela possibilidade de nós estarmos juntos mais uma vez. Nós saudamos a todos, elevando os pensamentos a Deus, nosso Pai, que é todo justiça, amor, bondade e misericórdia, ao Cristo Jesus, modelo e guia que veio até nós para nos dar a segurança para fazermos o trânsito na presente reencarnação e nas reencarnações pelas quais já passamos e iremos passar ainda. E também lembrando do espírito do Dr. Bezerra de Menezes, que é o guia espiritual de nossa casa, juntamente com sua equipe de obreiros, nos dá bastante força, bastante luz para nós prosseguirmos no ideal de aprendermos e de servirmos. Queremos rogar nessa noite por todo o planeta, por toda a humanidade, que cada irmão de humanidade esteja recebendo, nesse momento, as vibrações de amor que daqui são emitidas. Que todos os filhos de Deus possam estar abertos, receptivos a receberem essas bênçãos luminares que são enviadas do plano maior. Pedimos especialmente por aqueles irmãos que se encontram em aflições, que se encontram em angústias, em sofrimentos maiores, irmãos que estão hospitalizados ou não, enfermos, irmãos que se encontram pelas ruas, irmãos que estão nos presídios, nos hospitais, irmãos que estão nos orfanatos, mas também nos asilos, irmãos que estão em outras casas iguais às nossas, outras instituições que trabalham pelo bem da humanidade e de todas as criaturas de Deus. Nós vibramos por todos, pedimos o amparo divino nesse instante, que todos possam se sentir abraçados pelo meigo Rabi da Galileia, Jesus. E que essas bênçãos continuem a envolvê-los e também a todos aqueles que são as suas companhias, são seus amores, são suas famílias, estejam recebendo essa dádiva divina e que continue, mercê da graça de Deus. Hoje, mais uma vez, para a nossa alegria, nós temos a presença de nossa irmã Débora Brum, ela que é trabalhadora aqui na Casa Espírita e dedica-se com muito esmero à área da juventude, à área da infância, e traz o seu amor, o seu conhecimento e a sua dedicação, juntamente com outras irmãs que também fazem essa tarefa luminar, mas hoje falamos da Débora e agradecemos a Débora por essa
travessia que vem fazendo na presente reencarnação, sendo muito útil à causa do bem. Débora, sem mais delongas, eu vou entregar a você a tarefa, a continuidade da tarefa. Tá? Seja muito abençoada, iluminada nas tuas palavras. Fazer um testezinho aqui só com o microfone. Então, eu renovo meu boa noite a todos e agradeço o Sérgio a oportunidade, na verdade, de trabalho aqui que a casa vem oferecendo durante esses anos que eu estou aqui. Então, eu que agradeço, Sérgio, a oportunidade de estar aqui, porque, na verdade, é um bem para a gente, né? E eu vou falar um pouquinho sobre isso nessa noite de hoje. Então, renovo meu boa noite para vocês. Sejam todos bem-vindos nessa casa de orações. Aqueles que estiverem chegando pela primeira vez aqui, sintam-se todos acolhidos, todos abraçados. E também uma boa noite para aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais. Já tá lá. Hoje a nossa reflexão será sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, as instruções dos Espíritos, o item 8, que vai falar sobre a lei de amor. E para que nós possamos entender um pouquinho mais o que o Espírito de Lázaro ele quis nos dizer, nós vamos relembrar o que nós entendemos por lei. E se nós procurarmos o significado de lei lá no Google, nós encontraremos a seguinte definição. Mais ou menos aquilo que eu escrevi ali, e que lei é uma regra categórica, que é uma regra, uma prescrição escrita, que emana da autoridade soberana de uma dada sociedade e impõe a todos os indivíduos a obrigação de submeter-se a ela sob pena de sanções. Então, a gente vai encontrar mais ou menos isso daí. Se a gente procurar lá por lei no Google, a gente vai encontrar isso. E ele é o significado de lei. Mas nós sabemos que existem as leis humanas e existem também as leis divinas. E como que funcionam as leis humanas? Então, na verdade, a gente já viu anteriormente que são regras. E elas funcionam por meio de acordos que a própria sociedade estabelece. Sendo assim, é comum que na lei humana ela seja criada conforme a cultura e os interesses de cada lugar. Vamos usar exemplo, o país, o estado, a cidade, elas podem ter leis diferentes. E por conta disso, as leis humanas elas podem ser modificadas com o passar do tempo, por tornarem-se às vezes ultrapassadas ou sem validade mais para a sociedade. E um exemplo disso daí que a gente pode ter é na pandemia. Né? A pandemia nos trouxe um exemplo claro disso que eu estou querendo trazer aqui para vocês hoje. Por quê? Foram criadas, conforme a necessidade, foram criadas novas leis, por conta da necessidade que ia surgindo diante da situação. E a gente pôde perceber também que essas leis elas não foram iguais em todos os lugares. Alguns países tiveram certas medidas, mesmo dentro do nosso país ou do nosso estado, dos municípios, a gente teve leis diferentes em relação ao controle da doença. E tudo isso a gente está se referindo às leis humanas. Então, ela pode mudar, ela pode, conforme a evolução, às vezes ela se torna obsoleta, desnecessária. Então, a gente vai perceber isso dentro da lei humana. Já a lei divina, essa não. Essa, ela é eterna e imutável tanto quanto o próprio Deus. Ela não muda, ela vai ser sempre a mesma. E é a única e verdadeira para a felicidade do homem.
ela nos indica o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. Então, diferente das leis humanas, as leis divinas, elas não sofrem alterações, nem do tempo, nem de nada. Elas são imutáveis, elas não mudam conforme o tempo, conforme nós vamos evoluindo, elas serão sempre as mesmas. As leis divinas, elas não sofrem alterações. E essa lei que nós falaremos na noite de hoje, ela trata-se de uma lei moral criada por Deus. E Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 621, ele pergunta aos espíritos onde que está escrito essa lei de Deus. E os espíritos respondem que na consciência, que na nossa consciência. Então, isso quer dizer que as leis divinas, elas nos regem. E nós só somos infelizes quando nós nos afastamos delas. E agora que a gente já esclareceu um pouquinho mais sobre essa questão da lei, para que a gente possa adentrar no assunto, para a gente entender, a gente vai falar um pouquinho sobre também o que é o amor. E quando nós falamos em amor, a primeira ideia, acho que nos vem à cabeça, ou que nós imaginamos, que o amor são aqueles sentimentos que nós já estamos ensaiando em sentir, e que nós damos o nome de amor. E é claro que esse amor que nós afirmamos já possuir e doar, ele é, na verdade, um ensaio. São os primeiros passos para chegarmos a esse amor que eu quero conversar com vocês aqui na noite de hoje. E por que eu estou falando isso para vocês? Por que eu estou falando que é só um ensaio ainda, né? Que a gente não consegue ainda sentir esse amor de verdade? Porque a primeira ideia que nós temos de amor, acho que é aquela ideia de amor de casal, ou daquele amor de pais para com os filhos, ou de amor de uma amizade, amor de amigos. Só que, embora a gente ainda chame esses sentimentos de amor, esse amor que a gente diz sentir, ele é um tanto egoísta ainda. E por que eu digo isso? Porque se porventura a pessoa com a qual nós identificamos esse amor, para a qual nós afirmamos ter esse amor, se ela não corresponder às nossas expectativas, se ela não nos devolver aquilo que nós esperamos, aquilo que nós estamos doando para ela, nós deixamos de amar. Não sei se com vocês acontece isso, mas dá uma coisinha lá dentro da gente, sim, e a gente acha que deixa de amar. E tudo isso é por um motivo muito simples, que a gente acha que deixa de amar. Porque, na verdade, nós nunca amamos. O nosso amor, ele acaba sendo egoísta porque ele exige do outro a postura que nós entendemos como sendo a adequada. Eu amo porque eu quero ser amada. Eu amo, mas eu quero aqui, do meu ladinho, do meu lado. Se estiver longe, eu já não amo mais. Eu amo, mas eu exijo uma postura daquela pessoa que eu amo. E simplesmente eu vou fazendo um monte de exigências, determinando como que deve ser a existência do outro, de acordo com a minha vontade, independente de ser certo ou equivocado, é a minha forma de pensar, é assim que eu quero, e se porventura a pessoa não corresponder a isso que eu acho que é certo, que ela deve fazer, tudo muda de figura, né? Já não é mais tudo aquilo, né? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontraremos esta citação de Jesus, anotada por Mateus, aonde ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito.
Esse é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidas nesses 2 mandamentos aí. E essa primeira parte que eu falei para vocês, ela é uma citação que está no Velho Testamento. E Jesus, sempre que ele se reportava às leis, ele nunca tentou, em momento algum, dizer que essas leis elas eram equivocadas ou que elas estavam erradas. Muito pelo contrário, tanto que Jesus disse: não vim destruir a lei, mas sim dar cumprimento. E agora a gente vai se ater a um detalhe da primeira parte dessa citação. Nessa parte, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui nós vamos ter um desafio, porque esse mandamento, que já era conhecido pelo povo judeu, muito antes já de Jesus, ele já era conhecido por todos os povos do Oriente. Todas as religiões sempre tiveram esses mandamentos de formas diferentes, talvez, mas com esse mesmo objetivo final. Então, aquele povo já conhecia muito bem, sabia de cor e salteado isso. E Jesus, ele reafirmava que isso estava correto. Mas, quando ele diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele está trazendo para nós, nos alertando sobre a importância do auto-amor. Porque talvez vocês pensem assim, mas como assim? Eu me amo, né? Eu me amo, eu me cuido, eu gosto, eu me amo, eu gosto de mim. E eu faço uma pergunta para vocês. Será? Será que a gente se ama? Será que a gente está se cuidando? E eu lanço essa pergunta para vocês fazerem uma reflexão, para mim também, né? Para nós fazermos essa reflexão, por um motivo muito simples. O que será que eu tenho feito para me melhorar? Será que realmente eu me amo? Será que eu estou me esforçando para ser um ser melhor? Quais os movimentos que eu estou colocando em prática para deixar todas as mazelas que hoje nós já sabemos que nós devemos nos livrar? O que eu estou fazendo para que essa encarnação se torne a melhor que eu já tive? Porque aquele que descobre o auto-amor, aquele que se ama, ele está se esforçando continuamente. Embora hajam dificuldades, mas ele está ali, persistente, lutando dia a dia, fazendo jus à afirmação que Kardec, também no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz em domar as suas más inclinações. Então, com tudo isso, a gente percebe primeiro que nós precisamos nos amar. Nós precisamos gerar esse sentimento nobre dentro de nós, porque só assim nós teremos condições de doá-lo, de compartilhá-lo. Porque enquanto eu não desenvolver essa virtude dentro de mim mesma, como que eu vou poder dividir isso com os outros? Porque ninguém divide aquilo que não tem. Eu não tenho como dividir algo que eu não possuo, que eu não tenho. Só que Jesus, ele acaba complicando um pouquinho mais a nossa situação. Já não é tão fácil, né? A gente amar o próximo, a gente se amar. Aí, lá no capítulo 13, ele reafirma essa frase, em João, no capítulo 13 de João. Só que ele faz um pequeno ajuste a essa frase. E ele diz assim, que ao invés de amar o teu próximo como a ti mesmo, ele nos diz o seguinte: amarás o teu próximo como eu vos amei. Ou seja, Jesus,
ele nos traz a medida do amor. E aí o bicho pega, né? Porque imagine a gente amar o próximo, imaginando tudo, com todos os defeitos que nós temos hoje, como Jesus nos amou. É bem, assim, uma cena, assim, bem complicada da gente pensar, da gente imaginar, né? Então, ele traz essa medida do amor para nós e nos traz a seguinte conclusão, que enquanto nós não desenvolvermos o amor dentro de nós, ou ainda nós estivermos nesse movimento muito lento, muito vagaroso, para que esse amor faça parte do nosso ser, a gente acaba pensando assim que, como o meu amor às vezes ainda é pequeno, ou ainda achar que esse sentimento tão tímido já é muito grande e acabar compartilhando isso e assim ficar numa zona de conforto, dizendo que eu sou assim, tá bom do jeito que eu sou, e se acomodar e não fazer nada para mudar, não buscar esse sentimento nobre dentro de nós. E Jesus, com isso, ele diz que não. Quando ele nos traz amai-vos como eu vos amei, ele nos traz essa medida. E eu acho que às vezes a gente não tem a total dimensão disso que Jesus ele quis nos dizer. Eu acho que a gente deve ter uma vaga ideia sobre isso. Eu não vou colocar vocês junto nesse angu meu aí, mas eu penso que a gente não tem ainda a profundidade da nobreza que o Cristo empenhou e empenha para doar esse amor para conosco. E assim, nós vamos percebendo que esse amor, ele é algo muito mais sublime, muito mais profundo do que nós possamos imaginar. E nós veremos na sequência uma frase de Leon Denis, que está no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que nos diz o seguinte, olha o que interessante o que ele afirma, que o amor, como comumente se entende na Terra, é um sentimento, agora eu tenho que direcionar, um impulso do ser, que o leva para outro ser com o desejo de unir-se a ele. Mas, na realidade, o amor ele reveste formas infinitas, desde as mais vulgares até as mais sublimes. O amor é uma força inexaurível, quer dizer, inesgotável. Renova-se sem cessar e enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe. Então, olha que interessante o que Leon Denis nos diz, que esse impulso do ser, que leva para o outro ser, ele está nos lembrando que o amor é aquilo que nos conduz ao outro. E por que será que ele diz isso? Porque esse amor que ele está falando é um amor desinteressado. É aquele que não exige nada de ninguém. Aquele que compreende as limitações, que compreende as fraquezas, aquele que é indulgente. Aquele amor que deseja a felicidade do outro. É aquele amor que, quando observa o ente amado sofrendo, ele sofre e luta para amenizar aquele sofrimento. E Leon Denis, ainda nessa citação, ele diz que esse amor, ele renova-se sem cessar. E ele enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe. Isso quer dizer que quanto mais amor nós oferecermos, mais nós estaremos desenvolvendo. Quanto mais nós compartilharmos, mais nós seremos fonte geradora. E assim nós chegamos à conclusão que quanto mais amor eu quiser vivenciar, mais eu preciso oferecer. E quanto a isso, tem uma historinha para contar para vocês, sempre tem uma historinha, né? Que nós participamos da evangelização de crianças lá na comunidade Limeira, e que para que pudesse ir desenvolvendo esse tema, a gente já vai desenvolvendo com as crianças. E no domingo eu estive com eles lá, e falando sobre esse tema, Lei de Amor, foi assim surpreendente,
Porque antes de eu chegar a essa conclusão que eu cheguei com vocês, que quanto mais a gente doa, mais a gente tem, um menininho lá por volta de uns 8 anos, Caio, o nome dele, ele levantou a mãozinha e falou assim, prof, então você está querendo dizer que quanto mais a gente doa, mais a gente tem? Eu falei, exatamente. Então, assim, foi um momento muito lindo, porque às vezes a gente acha que a criança, aquele ser pequenininho, vem com um livro em branco, mas na verdade não. A gente esquece que ali habita um espírito que tem uma bagagem, que tem muitas vivências. E ele trouxe, assim, despertou nele, assim, foi como parece um estalo de dedos, que ele viu que quanto mais amor ele doasse, ele ficou encantado de saber que quanto mais amor ele doasse, mais ele teria, mais ele geraria dentro dele. E assim foi um momento bem emocionante para mim. E para esse amor se desenvolver dentro de nós, esse amor ele está nas mãos de quem? De nós mesmos, né? Nós somos responsáveis por desenvolver esse amor dentro de nós. E pensando nisso, a gente vai ver como que esse amor ele se desenvolve no ser humano, como que ele se manifesta no homem. Aqui, achei. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz, através do espírito de Lázaro também, que primeiro o homem ele só tem os instintos desenvolvidos. Como que nós agíamos lá no início, quando nós começamos a nossa evolução? Nós agíamos por impulso, por sobrevivência, por necessidades que nós ainda desconhecíamos. Mas nós fomos caminhando, fomos nos desenvolvendo, avançando, e nós conseguimos despertar, nós, quando eu digo a humanidade, né, a evolução humana, além dos instintos, nós conseguimos despertar as sensações. E assim nós começamos a ter as percepções. Não era mais só um impulso por si só. Nós já começávamos a sentir algo diferente em cada ação e em cada reação minha e dos outros que me cercavam. E nós não paramos de nos desenvolver. E mais instruídos e depurados, nós conseguimos desenvolver os sentimentos. E não para por aí, porque segundo Lázaro, o ponto delicado do sentimento é o amor. E não esse amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne seu ardente foco, todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Aqui Lázaro está falando sobre um amor que consegue visualizar o outro, que consegue desejar o bem do outro, que busca isso. E mesmo que isso possa parecer um tanto distante para nós, mas nós temos que começar esse movimento para alcançar esse amor, esse momento sublime dos sentimentos, que nós já carregamos, mas que quanto mais devagar nós formos, mais longe nós vamos estar de atingir esse sentimento. E eu trouxe uma imagem aqui para vocês, que quando eu li essa definição de Lázaro lá no capítulo, no item, me veio isso na cabeça, que eu acredito ser mais ou menos isso. Quando nós iniciamos, esse amor era um grãozinho de feijão. E com o passar da nossa evolução, a gente vai desenvolvendo, até que a gente consiga desenvolver ali como o feijãozinho já nasceu, né? Só que para conseguir isso, a terra ela teve que ser adubada, ela teve que ser molhada, teve que receber sol. E assim também são os nossos, conosco, para que a gente possa desenvolver esse sentimento dentro de nós. E aí, para que a gente possa receber essa ajuda, assim como a terra recebeu para conseguir o feijão conseguir crescer e chegar naquele estágio ali, nós também temos essa ajuda. A doutrina espírita, né? Pronta para nos auxiliar, nos orientar, nos trazer essas informações
que vão nos tirando dessas sombras do conhecimento e nos colocando à luz da razão, para que a gente possa despertar, chacoalhar essa poeira e dizer: agora é comigo, eu preciso começar a minha transformação. Mas daí nós pensamos, eu vou me transformar, mas para que será? Quais efeitos que esse amor ele pode gerar nos seres humanos? Quais efeitos será que esse amor ele pode causar? E Lázaro continua nos trazendo uma citação interessante que lhe diz que o amor na criatura humana substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais, dando lugar aos sentimentos nobres de fraternidade e respeito pelo semelhante. Então, o homem, ele ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento, desconhecendo a miséria do corpo e da alma. E segundo Lázaro ainda, quando esse amor ele começa a se manifestar em nós, criaturas humanas, a gente começa a perder aquela personificação do eu, que tão fortemente ainda grita nas nossas ações. E isso acontece porque eu passo a observar a fusão dos seres, ou seja, eu percebo que eu faço parte de um todo, e por eu saber que eu faço parte desse todo, e para que esse todo esteja bem, eu preciso colaborar. Eu não posso ser um ser isolado. Eu preciso estar compartilhando sensações, emoções e amor. E ele diz ainda que quando nós começarmos a desenvolver esse sentimento tão nobre dentro de nós, as misérias sociais, elas começarão a desaparecer. Porque eu vou estar observando cada criatura como parte da minha família universal. Mas assim, agora que eu sei tudo isso já, que a gente já conseguiu perceber tudo isso, Lázaro já nos trouxe tantas informações, por que será que isso no nosso dia a dia, ele é tão difícil de acontecer? Se eu sei que eu preciso amar, se eu sei que eu preciso desenvolver esse sentimento tão sublime dentro de mim, por que será que eu não faço isso? Por que no dia a dia a gente não consegue fazer isso acontecer? E dentre tantas coisas que a gente carrega, a gente ainda carrega dentro de nós um sentimento que vocês já devem ter ouvido falar muito aqui dentro da casa espírita, mas também em outros lugares, que chama egoísmo. E esse sentimento, ele acaba entravando o nosso progresso moral. Esse sentimento faz com que eu enxergue tudo sobre a minha ótica. Faz com que eu coloque o meu eu à frente de tudo, das minhas exigências e das minhas necessidades. E eu acabo me perdendo, preocupada com a forma de pensar, como eu sendo o centro das atenções, eu acabo deixando o outro. Não me preocupo com o que ele sente, com o que ele pensa, o que é válido é apenas a minha forma de agir. E eu começo a fazer dessa forma um movimento contrário ao que Jesus entendia como caridade. Porque lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores da codificação, dentre os vícios, qual aquele que se poderia considerar radical? E os espíritos são enfáticos: o egoísmo. E eles afirmam ainda que não é possível eliminar os demais vícios se nós não focarmos na sua fonte, na raiz, no centro de todos. Então, se nós não combatermos o egoísmo, ele estará neutralizando todas as outras qualidades que nós possamos ter. Isso é algo muito sério.
É algo que nós precisamos realmente buscar esforços para combater esse sentimento dentro de nós. Mas aí alguém de vocês está na cabeça lá e me pergunta, mas o que eu vou fazer para deixar de ser tão egoísta? E para passar a fazer parte daqueles que compartilham essa lei de amor que você tanto está falando, Débora, aí na noite de hoje? E essa resposta, ela é muito simples. Caridade. Amor em movimento. E às vezes quando a gente fala em caridade, é normal às vezes que muitos pensem, lá vem a fulana de novo falar de caridade, que precisa fazer caridade, né? Vem falar que eu tenho que ter essa prática. E sim, nós precisamos ter essa prática. E principalmente essa caridade que Jesus nos falou e que vai muito além. Porque segundo nós também encontramos lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, quando Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus. E os Espíritos nos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, a benevolência para com todos é ser bom para com todos, ser indulgentes, lembrarmos que assim como os nossos irmãos, nós também somos seres, eles e nós somos seres que estão aprendendo, que assim como eles, nós também erramos, se equivocamos consciente ou inconscientemente, e nós temos que respeitar essas limitações. E o perdoar das ofensas. Ideal mesmo seria que nós não precisássemos perdoar ninguém, porque isso mostraria que o amor ele já está aflorado dentro de nós. E nós não teríamos mais esse movimento íntimo da mágoa, do ressentimento, porque eu olharia cada atividade, cada ação do outro como sendo um gesto nobre, ainda que sim equivocado. E para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre como agir assim, nós temos algumas características daquele que já está conseguindo desenvolver esse amor dentro de si. Nós encontramos lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, que quem já está conseguindo desenvolver esse amor, compartilhar essa lei de amor, aquela pessoa que já se mostra leal, íntegra, conscienciosa, aquela que ama e faz aos outros aquilo que gostaria que lhe fizessem, que suaviza as dores dos seus irmãos e considera como sua a grande família humana. Esquece as questões dos laços sanguíneos e olha o outro como verdadeiro irmão. Então, essas seriam as características daqueles que já estão compartilhando dessa lei de amor. E para nós finalizarmos sobre essa reflexão de hoje à noite, eu trouxe uma situação vivenciada pela nobre e tão conhecida irmã Madre Teresa, que quando lá em Calcutá, ela recebia a visita mensal de um empresário que levava ela, conhecendo as atividades assistenciais que ela prestava socorro e oferecia aos necessitados, ele levava a ela uma importância, um valor. E sempre que esse empresário chegava lá, ele encontrava a irmã ali, doando o tempo, o amor, aquelas pessoas que se encontravam numa situação tão difícil. E ela acariciava as mãos daqueles necessitados e ele não entendia aquilo que ela fazia, não entendia o porquê. Até que um dia ele questiona ela. Porque ela sempre convidava ele para logo que ele entregasse o cheque, ela convidava ele para que ele fosse fazer o mesmo junto com ela. Só que ele sempre, pela consciência tranquila de que levava uma importância de valor, dinheiro, né, uma importância material, ele achava que já fazia a sua parte e dizia que não,
não aceitava. Mas um dia ele toma uma coragem e pergunta para ela: Irmã, por que a senhora faz isso? Pois quando eu vejo a senhora com essas mãos tão delicadas, cuidando dessas chagas... Opa, faltou aqui. Cuidando dessas chagas de pessoas que não conhece, parece que suas mãos soltam luzes. E ela diz àquele homem: é porque em cada ser, em cada criatura que eu tenho a oportunidade de fazer algo, eu enxergo Jesus. Aquele homem, então, ele retorna às suas atividades e no mês seguinte ele vem mais uma vez e traz aquela importância costumeira. Só que ela, sendo avisada de que ele estava ali, ela vai ao encontro dele, porque ele não aparece até onde ela está, e ela se depara com ele fazendo a mesma coisa naqueles irmãos necessitados. E ela se surpreende com aquilo, se encanta e diz a ele: meu irmão, o que está fazendo? Está atendendo a Jesus também? E ele diz a ela: estou treinando por enquanto, mas esse é o meu objetivo. Então, que nós possamos treinar muito, para que nós consigamos desenvolver esse amor dentro de nós. Porque se nós sabemos que o amor é uma lei de Deus, que nós nos esforcemos para amar. Obrigada pela atenção de todos. Eu vou deixar uma musiquinha aqui para vocês, que eu achei que vem bem assim a calhar com esse tema, para que a gente possa refletir sobre o assunto. Uma boa noite para todos. Vamos todos dar as mãos e lembrar